vai cair. Você que está em pé, se não vai cair. Nem tudo que aparenta é. Você que está em pé, se não vai cair. Você que está em pé, se não vai cair. Nem tudo que aparenta é. Conheça a palavra, medite na palavra, ande pela palavra, palavra. Apenas a palavra de Deus vai afirmar teus pés. Você que está em pé, você não vai cair. Você que está em pé, você não vai cair. Em tudo que aparenta conheça a palavra, medite na palavra, ande pela palavra, palavra. Apenas a palavra de Deus sobe nos teus pés. Apenas a palavra de Deus firma nos teus pés. Apenas a palavra de Deus. Tanta gente buscando um alívio pro seu coração. Muitos na beira da estrada gritando a quem possa escutar. Outros que encontram o caminho e seguem outra direção. E os que gastaram a herança estão retornando ao lar. E eu, perdido e sem direção, tua graça os meus olhos abriu. Teu amor me quebrou e refez. E agora não vivo na escuridão, eu vivo no reino do amor, com a vida que Ele me deu. Buscando um alívio pro seu coração. Muitos na beira da estrada gritando a quem possa escutar. Outros que encontram caminho e seguem outra direção. Os que gastaram a herança estão retornando ao lar. E eu, perdido e sem direção, tua graça os meus olhos abriu. Teu amor me quebrou e refez.
E agora não vivo na escuridão, eu vivo no reino do amor, com a vida que Ele me deu. E eu, perdido e sem direção, tua graça os meus olhos abriu, teu amor me quebrou e refez. E agora não vivo na escuridão, eu vivo no reino do amor, com a vida que Ele me deu. Boa noite, irmãos. Estamos reunidos aqui para mais um culto, hoje quarta-feira. Normalmente estaríamos lá na igreja e, por questão de obediência ao nosso governo, de cuidado com a nossa saúde, nós vamos continuar por mais um período, não sabemos ainda quanto tempo, transmitindo os nossos cultos aqui pelo Facebook. Então, estão todos convidados. No próximo domingo estaremos novamente aí também pelo Facebook. Mas antes de começar nosso culto, eu gostaria de orar e vamos falar com o nosso Deus para dar início ao nosso culto. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque apesar de distantes estamos juntos, porque a nossa comunhão é no Senhor. E o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares. Por isso que nós nos sentimos juntos quando estamos reunidos como igreja e em comunhão com o Senhor. Obrigado, ó Pai, por cada pessoa que está assistindo esse culto, seja agora no momento ao vivo ou neste momento em que a pessoa assiste gravado, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, as nossas vidas, cuidar de cada um de nós. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, pelo nosso país, pelos nossos governantes, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, para que eles possam tomar decisões segundo a Tua vontade, Pai. E assim nós, como povo brasileiro, não precisemos passar tantas dificuldades. Sabemos, ó Deus, que muitas pessoas já estão em dificuldades, e te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, estende a Tua mão sobre a vida deles, e sabemos que a Tua mão, muitas vezes, é a nossa vida na vida deles, ó Deus. Por isso te pedimos, nos compromete, ó Deus, em ajudar as pessoas que estão em dificuldades. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua direção nesse estudo. Amém. Amém, gente. Hoje nós estamos encerrando um assunto que já faz 2 semanas que nós estamos falando sobre ele, que é sobre o louvor. Estamos vindo de uma série de estudos na nossa igreja,
sobre o dia a dia da igreja, as várias atividades que a igreja, uma igreja cristã, bíblica, desenvolve. E nós estamos dentro da questão do culto. Nós vimos que o culto é a principal atividade de uma igreja evangélica, uma igreja cristã, tem como centro das suas atividades o culto de adoração a Deus, o culto de celebração a Deus, e aí nós estamos dentro dessa fase. Dentro do culto, nós viemos estudando a pregação da palavra como o pilar principal de um culto, e entramos já há algumas semanas na questão do louvor cantado, o louvor cantado na igreja, e já falamos uma série de questões sobre isso. Hoje nós vamos estar encerrando, então eu convido você a abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, e nós vamos ler um versículo que está nesse capítulo, e com isso a gente vai meditar sobre essa questão mais uma vez, a palavra nos dando mais instruções a respeito da questão do louvor cantado, ou as músicas dentro do culto. Colossenses, capítulo 3, dá uma olhada aí no versículo 16. Diz assim, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, esse é um texto em que Paulo está orientando as igrejas, e ele encaixa muito bem para os nossos dias, porque, claro que continuamos entendendo a palavra de Deus como uma instrução para as nossas vidas hoje. Então, em primeiro lugar, o que a gente tem que ver é que Paulo usa nesse texto as palavras salmos, hinos e cânticos. E quando você vai estudar sobre isso, você vai entender que salmos, hinos e cânticos, todos os três são referentes à música. Salmos são músicas, hinos são músicas e cânticos são músicas. E aí nós temos, então, Paulo falando de variação ou variedade musical na igreja. E nós precisamos entender que se ele está usando três palavras, e nós vamos entender que ele está falando sobre a variedade musical, então essas três músicas, elas têm sentidos diferentes. Elas não significam a mesma coisa. Então eu gostaria de começar por aí. São três tipos de música que Paulo está trazendo para nós aí, e que devem ser usadas na igreja. Então, o texto começa dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos. Então, nós temos aqui que esses três tipos de músicas, quando usados no culto, essas músicas servem para nos instruir e nos aconselharmos mutuamente. E aqui a gente começa a trazer, então, uma perspectiva que às vezes nos escapa, de que o louvor é para Deus, mas ele também tem que ser horizontal, no sentido de que o louvor, as músicas, o louvor cantado no culto, ele também está trabalhando na edificação das pessoas, dos irmãos. Então, quando eu estou cantando, eu estou participando da pregação da palavra através da música, conforme eu canto, e o meu irmão está do lado, e ele está ouvindo, se ele não conhece aquela música, ou se ele conhece, ele também está cantando para mim, e com isso nós somos instruídos e aconselhados através do louvor. Para a gente entender bem, eu fui pesquisando e fui vendo a raiz dessas palavras, salmos, hinos e cânticos. E, por exemplo, a palavra salmos, ela é derivada de uma outra palavra, e ela tem o sentido de tocar cordas com os dedos. Ou seja, então Paulo aqui está falando de uma música sagrada que vem acompanhada de instrumentos. Então, quando ele diz, habite ricamente em vós, a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a verdade, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, então ele está falando aqui, músicas que são acompanhadas com instrumentos musicais.
E na Bíblia, essa palavra é usada tanto como referência aos salmos que estão no Antigo Testamento, os 150 salmos que nós temos hoje no Antigo Testamento, como também em outros textos, ele também vai se referir a músicas cristãs em geral. Nós não vamos entrar nesse detalhe, porque isso demandaria um estudo sobre salmos, e aqui a gente só quer entender o conceito de que tipo de música é essa. Então, como a palavra salmo significa tocar cordas com os dedos, então significa que ele está falando de músicas em que tem instrumentistas tocando e cantando, e essa música está dentro do culto. A palavra hino, ela já trata de uma música de louvor a Deus, uma música mais alegre, uma música com ações de graças, uma música que traz aquele sentido de triunfo pela nossa salvação, ou pela benção de Deus, de qualquer maneira. É o hino, então, dentro desse contexto em que Paulo está tratando aqui, é um tipo de música de louvor a Deus, mas uma expressão de ação de graças, de agradecimento, aquela coisa mais bem objetiva. E cânticos, essa palavra cânticos, que ele usa aqui, ela tem a ver tanto com música sagrada, como com música secular. E certamente é por isso que, usando essa palavra comum, Paulo fez esse adendo de dizer cânticos espirituais, no sentido de mostrar que a música ela deve ser espiritual, uma música voltada para Deus, uma música que tem o foco em adoração e louvor ao próprio Deus. Mas não é só isso. Nesse versículo, nós vemos no começo dele, que Paulo vai dizer assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, o requerimento para essas músicas, e a gente vai entender isso conforme a gente lê o texto, é que essa música, ela só pode ser uma expressão verdadeira ou sincera do nosso coração quando essa música, ela está saindo da nossa boca com a nossa confiança na verdade daquilo que está sendo falado. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e aí eu instruo as pessoas conforme eu canto. Então, claro que a verdade da música tem que ser a minha verdade. A verdade que está ali tem que ser a verdade bíblica, a palavra de Deus está em mim, e aí eu canto a palavra de Deus, e com isso eu, de fato, cumpro esse mandamento, essa ordem que Paulo está colocando aqui, né? Lembrando que o louvor ele também é horizontal, e essas músicas elas servem de ensino da própria palavra de Deus para as pessoas que estão ouvindo ou que estão cantando umas às outras. E para os crentes, entre os cristãos, as pessoas de ação da igreja, ela traz uma instrução, um aconselhamento, um fortalecimento através da palavra de Deus, e com isso a gente foge de fazer músicas que são puro sentimentalismo, pseudo-músicas cristãs que trazem muita melação e nada de palavra de Deus. Então, o objetivo da música cantada, ela é uma música que pode ser instrumentalizada, ela é uma música que pode falar em ações de graças a Deus, e ela deve ser uma música também que traga instrução e traga aconselhamento para as pessoas, né? Então, o que nós temos aí é que a edificação da igreja está envolvida no louvor cantado. O momento de louvor no culto, ele tem a sua participação também como pregação da palavra, louvor a Deus, mas pregação da palavra, edificação da igreja. Então, nós precisamos entender que as pessoas que cantam e que expressam isso devem fazê-lo com sinceridade de coração, crendo naquilo que está cantando, porque senão nós estaríamos sendo hipócritas. É como se um pastor subisse no púlpito e pregasse às pessoas coisas que ele não crê. Isso seria o cúmulo do absurdo, e assim também é em relação à música. A música tem essa característica, ok? Vamos agora pensar na questão historicamente, o que aconteceu do século 20 e 21, a maioria de nós é do século 20, estamos agora no 21, e como isso influenciou, como que a igreja foi envolvida em algumas questões. Se a gente pegar o começo do século 20, talvez 19, alguma coisa assim, nós vamos ver que antigamente as igrejas cantavam hinos, sempre acompanhados ou de um órgão, de um piano,
E todos os outros tipos de música eram taxados de músicas mundanas ou impróprias para o canto na igreja. Eu vivi muito isso, eu sempre fui membro de igreja batista desde a minha infância, e era proibido, não podia, uma série de instrumentos não podiam ser tocados na igreja e nem qualquer tipo de ritmo que fugisse dos hinos, né? Claro que eles tinham uma certa segurança com essa questão, mas passaram do limite, certamente por considerar, por exemplo, o cantor cristão como música inspirada por Deus, e muita gente carregava a Bíblia com cantor cristão e tratava os dois como se fossem textos inspirados por Deus, o que não é, mas, enfim, era assim que era. Depois dos anos 70, por aí, nós tivemos o avanço dos cânticos contemporâneos, os famosos corinhos. Os corinhos eram músicas menores, com uma linguagem atual, um ritmo também contemporâneo, com rimas bem fáceis de serem entendidas, e com isso a juventude, principalmente a juventude, passa a escolher mais esse tipo de música dentro da igreja. Isso se torna uma grande batalha, pelo menos em São Paulo, onde eu estava. Essas músicas contemporâneas, os corinhos, podiam ser cantados no culto dos jovens, mas nunca no culto da noite, o culto oficial da igreja, o principal culto. Mas depois, claro, isso aí foi sendo quebrado, foi passando. Acontece que depois, com o passar dos anos, para atender a demanda das igrejas, que aí muitas igrejas acabaram liberando essas músicas, esses corinhos, para entrar para os cultos, e aí eles começaram a ser fabricados, produzidos, escritos, sem nenhuma preocupação com o conteúdo bíblico dessas músicas. E aí a gente vai ver uma certa superficialidade em muitos corinhos, que não expressam exatamente um louvor a Deus, e aquilo começa a desandar num certo sentido, né? Logo na sequência, muito na sequência dessa abertura, a gente vai ver a chegada de um outro evangelho, que Paulo vai dizer lá aos Gálatas que é outro evangelho, mas na verdade não é outro, senão é o evangelho deturpado. E aí nós vimos isso acontecer, um evangélico místico, um evangélico que avança com falsas doutrinas muito grandes, e aí eles, claro, se utilizam da música, que agora está liberada nos cultos, e aí eles passam a envolver as igrejas em músicas totalmente hereges, músicas horríveis, de baixa qualidade poética, enfim, vai virando uma grande confusão isso aí. Aí surgem livros dos anos 70, por aí, surgem diversos livros falando sobre o louvor e dando uma perspectiva nova ao louvor cantado, que passa, então, a ser o centro dos cultos. O louvor, então, agora, ele tem uma outra função no culto, ele é central, ele tem a função de trazer o poder de Deus para dentro do culto. Porque vários livros, depois no final a gente vai fazer alguns comentários sobre livros, sobre o louvor, mas esses livros trazem a questão do louvor cantado no culto com um poder especial. A música ganha um novo status, ela está acima da pregação da palavra, a liturgia nos cultos mudam, e os cultos passam a ter 70%, 80% do seu tempo só de músicas que são cantadas com o objetivo de invocar a presença de Deus para o culto, ou de levar as pessoas a experimentarem ou terem experiências muito especiais com Deus através dessas músicas. Eu me lembro que existia na época, eu ainda não estava no seminário, eu era um adolescente, mas eu lembro que existiam alguns ensinos dizendo que o ideal para uma pregação no culto era se essa pregação durasse no máximo 20 minutos. Não mais do que isso, porque o culto tinha outras prioridades. A prioridade era a música e o poder de Deus. E aí nós vimos, através disso, vamos entrando para os anos 80, surge a indústria gospel. E com isso a produção musical vira um produto de consumo dos crentes. Com essa indústria agora tomando conta de tudo, a qualidade musical acaba de afundar,
porque a música agora ela tem que ser produzida em série, tem que ser produzida em massa. Existe uma necessidade de vender fitas fitas de tocar no toca-fita, e depois tinha que fazer os CDs, e depois os DVDs, e aí, para alcançar o público que demandava muitas músicas, as indústrias começaram a investir muito dinheiro para gerar uma produção. E aí surgem gravadoras, e aí surgem os selos, e surge tudo isso. Os cantores passam a ser vistos como celebridades, os cachês aparecem, agora ninguém vai cantar mais na igreja do irmão, tem que ser contratado, e aí começa a virar um grande negócio, o mercado gospel prospera, o gospel prospera não só no Brasil, mas prospera no mundo inteiro. E aí a gente vê a derrocada completa do culto sendo encharcado com uma série de produtos produzidos, inclusive por pessoas ímpias, que escreviam músicas evangélicas para serem cantadas no culto. Isso foi um movimento destruidor, ele ainda está no nosso meio, infelizmente. Nós temos que bater forte nessa tecla para que essas pessoas entendam que não é assim que funciona, que isso na verdade, é um grande afastamento da verdade bíblica a respeito do louvor cantado. O louvor cantado é pregação da Bíblia, pregação da palavra de Deus, e não é esse sentimentalismo barato, vagabundo, que a gente vê nas igrejas sendo feito aí para que as pessoas chorem, levantem suas mãos, se esparramem pelo chão. É uma vergonha. É uma vergonha. Aí nós vemos que tudo isso acaba trazendo uma série de surgimentos de novas igrejas, os chamados ministérios de adoração surgem a partir daí, e esse pessoal acaba sendo firmemente chamado de levitas, que é uma coisa que não existe. Nós não vamos falar disso agora também, mas levita não existe. Só lá na Índia deve ter uns caras que levitam lá, mas não levita como a Bíblia nos apresenta no Antigo Testamento, não existem mais. Mas aí esse pessoal dos ministérios de música, o que eles chamam ministérios de adoração, eles acabam se tornando o suprassumo da espiritualidade nas igrejas. Eles são altamente respeitados pelas pessoas que não conhecem a palavra, e a divisão na igreja vem de maneira muito, muito forte. E aí surgem novas igrejas baseadas em músicas, surgem igrejas que eram, às vezes, até tradicionais, no sentido de serem mais bíblicas, abrindo mão das suas práticas para se envolver nessa questão musical por puro pragmatismo, porque se as igrejas que estão fazendo isso, elas crescem, então eu quero crescer também, então eu faço qualquer negócio para alcançar esses objetivos. Essa coisa caminha bastante, e o que acaba acontecendo é que a gente vai vendo que o evangelho vai ficando para trás, a verdade bíblica é abandonada, e é muito interessante, porque hoje a gente está vivendo um tempo um pouquinho diferente. Estão surgindo agora umas igrejas que a gente chama de igrejas reformadas, igrejas novas, e parece que a coisa poderia melhorar um pouco, mas a gente acaba vendo que surge no outro extremo alguns problemas também. Com o surgimento dessas novas igrejas, que estão retornando a doutrinas bíblicas, elas acabam adotando os salmos como exclusividade para o louvor na igreja. E é interessante que, se a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, nós continuamos não obedecendo a palavra de Paulo, aqui em Colossenses 3, onde ele fala que a gente tem que viver com uma variedade de músicas, músicas com objetivos diferentes, com maneiras diferentes de existir, para que a igreja possa acomodar as diversas pessoas dentro dos seus gostos musicais, enfim, mas sempre mantendo no seu conteúdo a palavra de Deus. Então, essa questão que nós vivíamos de hino,
depois vem os corinhos, e agora essa questão de salmodia exclusiva, isso traz muita confusão, continua causando divisões, e a gente precisa entender que a gente precisa de equilíbrio. A orientação bíblica para o culto é que nós temos que ter salmos, hinos e cânticos. Então, nós precisamos colocar essas coisas, cada uma delas no seu devido lugar, com equilíbrio e com a Bíblia sendo o fundamento absoluto dessa questão. Uma coisa que a gente também tem que se preocupar bastante é essa questão da música, a letra das músicas. Não basta também ser uma citação de versículos da Bíblia e colocados, de repente, num ritmo que não nos leva a meditar no que se está cantando, mas a querer só curtir aquela parte musical. A batida é boa, a pegada é boa, é um sambinha bom, e aí essa coisa acaba afastando as pessoas de louvar a Deus pelo que ela está falando, ainda que cantando, e aí as pessoas também acabam se perdendo nessa outra questão de ter um bom conteúdo, mas usá-lo de maneira desequilibrada, de maneira errada, e aí isso traz mais problemas. Então, é um assunto extremamente polêmico. Muitas pessoas que estão envolvidas nesses grupos de adoração e louvor, esse tipo de coisa, claro, não gostam dessas afirmações que a gente está fazendo aqui hoje, mas a gente olha para a Escritura Sagrada, a gente olha para a nossa Bíblia, está aqui a Bíblia, e a gente entende que Deus quer ser louvado. Eu não faço momento de louvor na igreja só para criar um clima legalzinho no culto para preparar as pessoas para a parte chata que é a pregação. Vamos dar um pouquinho de coisa boa, depois vem a coisa chata. Não é isso, não pode ser. Não pode ser. Isso é desobediência explícita à palavra de Deus. O nosso culto é todo para Deus, ele tem que conter oração, pregação da palavra, tem que conter as ordenanças bíblicas, batismos, tem que ter a ceia do Senhor, ele tem que ter as contribuições, tudo isso é louvor a Deus, tudo isso faz parte de um conjunto de atividades cultuais, atividades do culto, e que devem ser todas elas na direção do Senhor, na direção do nosso Deus. Então, eu queria só deixar isso bem registrado, que essa é a direção em que a nossa igreja caminha, a Igreja Batista Zona Sul aqui de São José do Rio Preto. Nós temos estudado muito a palavra de Deus e temos visto que precisamos nos orientar cada vez mais por ela para as práticas da nossa vida dentro da igreja, nos cultos e nas atividades. Ok? Deus abençoe sua vida. Nós vamos ter agora, a partir de agora, nós vamos abrir esse link, na verdade o pessoal já está aí, e nós vamos ter um bate-papo a respeito disso e das dificuldades que as pessoas têm encontrado em algumas igrejas, né? Mas antes de passar para o pessoal, eu queria orar por sua vida, para que você reflita em tudo isso que nós estamos vindo falando já há algumas semanas, que Deus possa te trazer clareza a respeito da palavra dele nesse assunto. A música é uma coisa que mexe muito com a gente, a música, nós somos seres musicais, e Deus, sabendo disso, ele recebe do nosso coração as músicas que cantamos para ele, porque ele sabe que nós podemos fazer da maneira correta e fazermos de maneira sincera em louvor a ele mesmo. Então, vamos orar? Eu vou pedir que você feche seus olhos, aí onde você está, e nós vamos falar com Deus. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que é viva, verdadeira, e que, de fato, Deus, é a nossa única regra de fé, ó Deus, ela é a luz do nosso caminho. Deus, que isso possa ser uma realidade em todos nós que estamos aqui essa noite, reunidos, ainda que distantes, mas reunidos nessa live, ó Deus, para dizer ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos dê, ó Deus, a clareza, o entendimento a respeito de todas essas coisas, para que nós não venhamos a falhar com o Senhor no nosso louvor, ó Deus, na nossa adoração, quando nos reunimos em culto, Deus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Eu vou pedir para o William abrir o nosso link aí, e nós temos aí um pessoal que está conosco. Nós estamos aí com o William, que é de casa já, né? Temos aqui o Rodrigo. Rodrigo, dá um tchauzinho aí com a mão aí. E aí, pessoal, tudo bom? O Rodrigo é alguém que vai vir para Rio Preto em breve. Ele é do Grupo do Monte, um pessoal que é amigo nosso. Eles nos abençoaram muito já no nosso ministério. E o Rodrigo está aí conosco também. E também está o Nil. O Nil também é conhecido nosso, do Big Graça, e ele também vai estar participando com a gente nesse nosso bate-papo, ainda a respeito desse assunto. Como nós estamos encerrando o assunto, a gente vai colocar para eles aqui algumas questões, vamos ver como é que eles, que são dessa área da música, eles são de bandas que tocam em igrejas e em eventos, como é que eles veem toda essa questão, né? Então, eu queria começar deixando já a questão, mas antes de vocês falarem, aí vocês só mandam um oi para o pessoal. Nós temos aí um bom grupo da igreja participando, mas temos gente do Brasil inteiro aí que está nos assistindo. Então, eu gostaria que vocês falassem. Mas eu queria que vocês se apresentassem e já nos contassem o seguinte. Vocês já caminham muito em muitos lugares. Vocês já viram muita aberração nesse meio gospel, nessa área da música. E aí eu queria que você contasse um caos para nós aí, para a gente ter uma ideia aí. Então, qualquer um dos dois pode começar, vamos lá. Big Graça aí. Pode ser, ordem alfabética. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Olha, uma alegria estar aí com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom mesmo. Então, aqui às vezes para mim dá uma falha. Então, vamos lá, né? Nossa, aberrações, a gente está com 7 anos de banda já, vai completar agora 7 anos de banda, então teria que fazer uma série aqui, só para a gente contar das aberrações que a gente já viu. Hoje em dia, a gente tem um certo critério para aceitar convites, não é? Mas no começo não, no começo a gente tinha algo bem forte, assim, que falava, olha, aonde chamar a gente vai, porque a gente achava que era um chamado divino mesmo, assim, né, de estar. Então, é o sinal de Deus, se alguém chamar a gente para algum lugar, a gente vai. E com o tempo, esse discernimento foi aperfeiçoado, assim, né, graças a Deus. Mas eu vou contar, acho que a primeira aberração de todas, foi bem forte, assim, uma vez a gente foi tocar na Conde de Tarzedas, para quem não conhece, aqui em São Paulo, é uma rua que só vende produtos voltada mesmo para o público evangélico, né? Então vende Bíblia, vende livro, enfim. E a gente foi tocar lá, e lá apareceu um pastor de uma igreja convidando a gente, falou, nossa, que banda sensacional, vamos tocar lá na nossa igreja? Vamos. Foi terrível, foi uma das piores experiências que a gente já teve, porque foi assim, a heresia a todo momento, tudo aquilo que a gente cantou, na introdução, tudo aquilo que a gente falou através das músicas na introdução, tudo aquilo foi desmentido ao longo do culto, e é um tal de pedir dinheiro, a cada 10 minutos pedia dinheiro, e foi assim até o final. Depois de tanto pedir dinheiro, eles deram para a gente lá uma oferta muito boa, né? E o Daniel, que é o nosso baterista, eu lembro que ele, no carro, ele chorava, mas ele chorava mesmo, igual criança, assim. Cara, como é que a gente pôde aceitar um dinheiro desse? E era um dinheiro bom, há, sei lá, 6 anos atrás, era tipo R$1.000. Era um bom dinheiro. Mas todo mundo ficou muito desconfortável com aquilo, a gente acabou doando o dinheiro, porque falou, cara, a gente não vai ficar com isso, é um dinheiro do povo que está sendo enganado, e a gente fez parte disso, e foi uma experiência terrível, assim. Envelope para doação tinha de todos os tipos, todos os tipos, eu vou imaginar. Tinha um envelopinho que era um formato de um peixe, assim, as histórias contando, eram coisas escabrosas, assim. Olha, a gente pensa em fazer um livro só contando esse tipo de história. E quem sabe mais para frente a gente publica. Foi terrível e acho que
Foi bom também porque desse momento em diante a gente passou a selecionar melhor aonde que a gente iria, né? Até porque a nossa imagem endossou tudo aquilo que estava sendo dito ali, né? Mas tem outras, qualquer hora eu conto a do Moranguinho para vocês. A do Moranguinho é sensacional. Então, mas e você, Rodrigo? Você consegue contar uma pior que essa? Fala do Monte aí. E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, sou um dos integrantes do Monte. Metade do Monte sou eu, a outra metade é o Thiago, que não pôde estar aqui com a gente. Eu também tenho outros projetos, sou compositor e cantor. E a gente está sempre tentando produzir conteúdo relevante para servir a igreja de forma bíblica, né? E a gente tem muita história também, assim, na nossa caminhada. Aproveitando o gancho, já que é para contar essas histórias, cara. Eu vim de um movimento, cara, desde 1900... anos 2005, 2006, eu vim de um movimento neopentecostal, nessa pegada profética, época que Belo Horizonte, Lagoinha, estava muito forte isso. E eu fiz uma escola lá, 3 meses, e dentro de um centro, só aprendendo sobre louvor e adoração. Aprendendo assim, né? Vivenciando coisas, conhecendo amigos e coisas do tipo. E esses famosos tudinho estavam lá, cara. E a gente sai desses centros de treinamento para músico, levita, né? Como o pastor Wilson falou aí. A gente sai tipo, cara, agora eu sou o cara, mano. Vamos embora. Vamos ser projetados no Brasil e cara, ir lá e quando a gente volta para a realidade das nossas igrejas, a parada é bem diferente, porque a gente lidar com situações que é fora, cara. Eu acho que essas escolas, muitas escolas, não todas, elas preparam as pessoas para não sei para quê, porque para a igreja não é. A gente tem um choque cultural muito grande. E eu tive isso, e foi dentro desse choque que eu falei assim, o que é que tu tens para o músico cristão? O que é que tu tem para a igreja em relação à música e adoração? E foi nessa busca aí que a gente pôde, o Senhor nos levar, né, a verdade do Evangelho, a centralidade do Evangelho, e a gente poder ser alcançado pela graça verdadeiramente. Eu digo que eu me converti, cara, assim, eu digo que eu conheci Cristo em 1998, mas, passando por tanta coisa, eu acho que, sei lá, depois de 2010 aí, que a gente começa a dizer, cara, eu sou cristão, entendo o evangelho para valer agora. Então foi nesse momento que a gente falou, cara, a gente precisa servir a igreja com canções que tragam verdade para a igreja. E foi que surgiu o Monte, não exatamente nessa data aí, mas eu já comecei a compor, porque eu não encontrava dentro dessas músicas que tocava na rádio e tal, eu não encontrava uma música de, cara, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Era mais um mercado, e foi aí que surgiu do Monte, a gente começou a fazer releitura de alguns hinos, e a gente trazer mais vida, né? Porque eu sou contra a igreja. Hoje em dia, o problema da igreja reformada para mim é eles quererem viver o século XVII em 2020. Não é inclusivo em relação a várias questões, né? Quem lê Tim Keller aí sabe do que eu tô falando, e é muito importante a gente ter esse diálogo, né? E foi aí que eu falei, cara, vamos produzir essa música e vamos trazer verdade, beleza, bondade, para que a igreja possa, numa só voz, louvar o Deus verdadeiro, tal, em espírito, em verdade, sabe, consciência, com inteligência e com entrega, né, que precisa ter isso, né. Então, esse é um dos propósitos que eu faço música hoje na igreja. E agora eu queria jogar para vocês algumas questões, pensando nessas Vai, com vocês aí agora. Ou outras que vocês têm em mente assim. Como foi a reação da igreja? Porque a gente consegue identificar essas aberrações, a gente consegue, ou talvez caiu a nossa ficha nessas horas, mas como foi a igreja? Eles, num geral, todo mundo apoia, ou você via que outras pessoas também começaram a estranhar? Como é que foi dessa parte?
começar? Começa você agora. Eu acho que o Rodrigo tá com um problema técnico com a Neu. Pode começar, Neu. Eu vou arrumar o dele aqui. Ah, tá bom. Você quer saber como que cortou um pouquinho o sinal aqui para mim? Você quer saber da minha igreja, qual foi a reação? Como as igrejas onde vocês viram essas aberrações, como essas igrejas reagiam, as pessoas da igreja? Sim. Tá. Por exemplo, uma vez que eu fui pregar numa igreja em Santo André, e a menina falou para mim, vem aqui tocar aqui, é só para o grupo de jovens. Bom, deve umas 10 pessoas, mas quando eu fui pregar também, inclusive, era uma convenção de todas as igrejas de região, e tinha muito jovem. Fui pregar o quê? Eu fui pregar sobre doutrina da graça, que é o que eu sei falar. Olha, certamente era uma igreja herética, aquela coisa toda. E eu falei coisas básicas como você é salvo não pela sua própria obra, mas pela obra de Cristo. Foi isso que eu falei basicamente, né? E eu lembro que veio uma senhora no final, uma senhorazinha já, e ela chegou para mim e falou, olha, eu estou na igreja desde que eu nasci, eu nunca ouvi falar sobre essas coisas. E ela, empolgada assim, sabe? Eu falo, minha senhora, mas é o evangelho, né? É o evangelho da graça, é a obra de Cristo, não a nossa. Ela ficou absolutamente perplexa com aquilo que eu tinha falado, e eu lembro que o pastor da igreja, nem tchau ele falou para mim, né? Na hora que eu estava indo, se enfiou num canto lá e eu fui embora. Eu estava contradizendo tudo aquilo, ele deve ter ficado algumas semanas lá para desdizer o que eu tinha dito. E esse é um exemplo, assim, mas a gente já percebeu isso em várias ocasiões. E aí, Rodrigo, você Legal. tá ouvindo agora? Então, cara, a gente já tocou em igreja, assim, que era uma conferência de jovens e a gente chegou lá e a gente foi tocar, e nessa conferência a gente, primeiro, tocou, cara, me incomoda muito, você vai tocar num evento que tem 4 bandas que vão tocar ainda, sabe? Sim. Você fica... A gente que está sujeito a produzir música e a gente está disposto a aceitar convites, cara, a gente passa por alguns perrengues, como já o Nil falou aí no começo. E na igreja a gente foi tocar, tocou 2 bandas e os caras tocaram lá aquele espontâneo e a banda quebrando geral e a galera adorando, as meninas da dança dançando. E toda uma vibe assim, mano. Eu falei, caraca, mano, onde a gente tá, velho? E aí, o que aconteceu? Aí teve um intervalo, teve uma pregação de 15 minutos. Falou, eu queria chamar o do Monte. Eu falei, vamos lá. A gente começou a tocar. E do nada veio um grupo de coreografias e uns lenços pra cima. E a gente desesperado. E eu cantando peregrino e estrangeiro. E a galera fez uma coreografia para aquilo. Eu achei incrível, que até então não tinha passado pela minha cabeça que se poderia existir. E a pessoa dando glória, glória e glória. Eu falei, mano, eu acho que ninguém estava ouvindo a gente. Só o fato da gente estar projetando ali alguma melodia, as pessoas já estavam se entregando a alguma coisa, aquele momento ali. Que eu acho legal, o envolvimento eu acho legal, mas ele é totalmente... Ele não é racional, ele é... Sei lá. E a gente ficou malzão, assim, que a gente falou, cara, a gente saiu lá do Rio de Janeiro para vir pro outro lado do Brasil para, sei lá, parecia que a gente não foi fazer o que a gente tem a proposta de fazer. Foi muito ruim. E no final, aí teve outra banda depois, o cara começou a pegar sobre o mover do espírito. E aí, velho, ele falou, queria chamar o do Monte aqui para conduzir esse momento. Eu falei, caralho, mano, para com isso, mano. Vocês participaram da aberração, pior ainda. Ô, William, não tô te ouvindo. Não, tá me ouvindo? Vocês participaram da aberração, né?
Sim, a gente foi cúmplice de. A gente foi a. A gente era. A gente foi a música da aberração, cara. Tá, A gente olhava um pro eu... outro, assim, a gente olhava um pro outro e falava, o que a gente faz, cara? Deixa eu mudar um pouco o nosso foco. Aí a gente vê essa coisa tudo sendo trazida para dentro da igreja. Como é que vocês acham, assim? As igrejas precisam de grupo de louvor? Vocês acham, assim, que a gente é obrigado a ser escravo desse grupo de louvor? Porque antes não tinha. E agora ninguém vive sem eles. E semana passada eu falei, o grupo de louvor no culto é a igreja toda. A igreja é o grupo de louvor, né? Será que a gente vai ter que suportar essa questão para sempre? Ninguém nunca vai questionar isso. Então, essa é uma questão bastante... Trazendo para o contexto de culto, assim, eu acho que a igreja tem que ter irmãos que servem na parte da música. E se elas servem na parte da música, a gente não pode ter bandas, assim, eu tenho a banda que toca Gabriela Rocha, eu tenho uma banda que toca aquilo outro e tal. Eu acho que a ideia histórica, bíblica do louvor é que todos cantem juntos, né, com entendimento. Muitas igrejas reformadas, inclusive a do Mark Deven, é uníssono lá. Eu acho que a igreja do Jonas Madureira também, eles cantam uníssono. Porém, como músico, eu entendo que os músicos também têm seu papel no culto, mas eles não podem sobressair o canto congregacional. Eles precisam servir o canto. Nem aquele momento do solo do cara que vai falar um momento dele. Não tem isso, cara. Culto congregacional é trazer a igreja para a gente louvar. Então, nesse momento do louvor, todos são um ali. Por isso, cara, que, sei lá, eu tenho essa dificuldade. Até quando monte mesmo, galera, eu queria chamar a banda de vocês. Cara, beleza, a gente é um... É difícil definir, né, pelo contexto gospel, que já está impregnado na cabeça das pessoas. Mas no culto público, eu acho que é um momento da gente cantar junto, salmodiar o Senhor com hinos, cânticos espirituais, de todo o coração, e a gente trazer essa verdade, né? Você acha, Nil? O que você acha disso? Não tenho nada a acrescentar, realmente. Acho que ele matou a charada, né? O papel do músico na igreja, a assembleia toda, a adoração, né? E não é um show de música, embora muito difícil de separar na cabeça do pessoal, principalmente do músico, né? Porque o músico é um cara que é extremamente vaidoso, né? É um cara que fica ávido pelo aplauso, né? Então, ele tem que ter consciência de quando ele está servindo na igreja, ele não é um astro, ele é alguém que vai conduzir realmente toda a assembleia ao louvor. Verdade. No caso da Big Graça, a gente não é uma banda para tocar em igreja, a gente é uma banda desde o começo, a gente quis fazer evangelismo, a gente quis ir para fora da igreja, né? Então a gente tem trabalho em Fundação Casa, a gente vai para a rua, vai para a Cracolândia, tanto que a gente está angustiado porque a gente não pode sair para lugar nenhum agora mais, né? Tem que ficar em casa, né? E a nossa vocação é justamente o contrário, é ir para a rua. E aí é outro contexto, né? Aí tem muita gente que fala, claro. Pô, mas vocês tocam rock. Vocês tocam rock. Rock não é música cristã. Rock... Vocês sabem, né? Acho que todo mundo já ouviu esse tipo de coisa. E eu tenho absoluta consciência de que o rock que a gente faz não é para tocar no culto de domingo, né? Quando chamam a gente para tocar em cultos de domingo, a gente tem que remodelar toda a nossa pegada, todo o nosso estilo. A gente faz... sabe, hino da harpa, a gente já dá um... Você não acha mesmo do lugar onde a gente está. Você não acha que se houvesse mais equilíbrio nessa parte, a igreja ia até economizar uma grana, não precisava comprar tanto instrumento, tanto microfone, não precisava investir tanto nessa parte, porque acaba assim, tem que montar um mega palco, tem que fazer... colocar o carpete que o músico quer, o baterista quer um tapete especial e tal, aquela choramingação da banda é um horror, né?
Cara, grupo de louvor, acho que desde que... Pode falar, falei. Iluminação, né? E de iluminação e toda a pirotecnia envolvida num show realmente, né? Se você perguntar isso, certamente eles vão falar que é um instrumento evangelístico para atrair os jovens para fora. Então, sabe, mas o pastor Wilson tem razão mesmo. Você economizaria um bom dinheiro. Porque aí a gente pode meter o dedo nessa... virar uma coisa um pouco mais polêmica, se a gente falar que não existe culto evangelístico. Culto é para Deus, e Deus não precisa ser evangelizado. Então, mas isso é um outro assunto que eu sei que também... Mas vai aí, Rodrigo, o que você ia falar? Cara, então, sobre... Cara, eu acho que desde que existe, sei lá, cara, igreja, tem... E assim, eu digo mais ocidental, deve ser... Enfim, a igreja tomou esse padrão de prédio, ela deve ter problemas com músicos. Porque é complicado, cara. E parece que é uma raça de gente que eles se encontram e aí entra ego, entra toda aquela coisa. Então, o que é que eu penso? Hoje uma igreja, ela trabalha com a comunicação, né? Comunicar através do microfone. Se a gente quer trazer o evangelho com clareza, eu acho que o som ele precisa estar bem equalizado para que quando eu fale, chegue com clareza nos ouvidos das pessoas. A música também. Eu acho que assim, a igreja tem que investir num equipamento de som bom, mas não tem que ser fora da sua realidade financeira. Ela tem que ter. Mas, cara, eu não concordo, pelo menos não sinto a vontade com a igreja que tem que ter 5 microfones para 5 pessoas cantar, porque a gente tem que botar os irmãos para cantar. Nada a ver. Eu acho que tem que ter pessoas qualificadas. Da mesma forma que a pessoa vai pregar, a pessoa tem que estar qualificada, o músico tem que estar qualificado. Porque eu posso falar, eu sei cantar, eu gosto de cantar, eu gostaria de participar. Eu falei, minha irmã, você gosta, legal, mas você pode cantar num grupo pequeno, mas para cantar ali na igreja, você tem que estar preparado. Então, eu acho que, falando nessa questão de estética, eu acho que tem que ter um som legal, eu acho que os microfones têm que ser legal para que quando você cante, a congregação escute, os instrumentos também, e isso em harmonia, servindo a grande congregação de vozes. Eu acho que isso é o que mais importa, né? Dentro dessa aí que você está falando aí, eu acho que quem tem que cantar tem que ser quem sabe cantar, e quem toca tem que ser quem sabe tocar. Mas será que também a gente não deveria olhar se essa pessoa é um cristão autêntico, se ele tem bom testemunho, se ele conhece a palavra de Deus? Porque às vezes o cara é um bom músico, mas é um crente perrenga, né? Assim, daquele que não serve para nada, mas ele aparece no dia de tocar, ele tá lá todo engomadinho, bonitinho, tá tudo funcionando. E talvez buscar excelência, o que a gente vê muito assim, vamos buscar a excelência do grupo de louvor, tá mais ligado a tocar direitinho e cantar direitinho do que de levar a igreja mesmo a louvar. Verdade. Isso aí isso é um outro ponto que eu acho que a gente precisava observar, né? Não sei se acham. Muito, não. Eu acho que esse, assim, desculpa, já falo de novo, mas, cara, eu acho que o critério para uma pessoa estar ali participando, para mim é um ministério de frente da igreja, sabe? O louvor. Então, a tua vida, ela precisa estar muito alinhada com o evangelho, ela precisa estar andar em parceria com o ministério pastoral dessa igreja. Você precisa ser alguém ativo, você, como diz o Anderson Freire, você precisa ser um espelho, né? Mas não porque você tem que ser com legalismo, mas com a sua vida refletir a igreja, né? Você ser um líder da igreja, que a igreja conte com você. Agora, só tocar para mim, mano, um dia que for pastor da igreja aí, mano, vai ser complicado. Porque músico tem que ser crente antes, né? E a tal da ministração no meio das músicas, o que vocês acham disso aí? Aí o Nilson... Já vou dizer, porque assim, eu não suporto, eu acho que é desnecessário e muitas vezes é antibíblico. Mas vamos lá, eu queria ouvir de vocês aí, que vocês já devem ter ouvido de tudo nessa coisa aí. Vou falar, a gente tem cuidado, principalmente com composição, a gente mesmo, de a gente cada compositor e cada vez mais a gente tentar adaptar a música. Porque aí quando você já está pregando, você já está ministrando, você está falando
a palavra de Deus, né? E como a gente toca muito na rua tem uma lei aqui em São Paulo que é assim, você pode se apresentar, você pode fazer lá, você pode cantar o que você quiser, mas você não pode pregar, tá? Porque senão vira culto. Então você pode cantar as músicas. Aliás, acho que é uma lei que devia pegar nas igrejas também. O músico devia só cantar, não devia pregar. Né? Ia ajudar muito esse negócio. Então vou começar a treinar, hein? Joga pro Congresso para ver se o Senado aprova. Vamos fazer um patrocinado aí. Então, desde o começo, sabendo dessa lei, em fazer já a letra da música com o texto bíblico. Que pronto, você já está cantando e já está pregando. E é isso, né? Então, acho que da igreja devia ser assim também. Eu concordo, mas eu tenho uma ressalva. Assim. Por exemplo, eu fico pensando no todo da igreja. Não é que eu tenho que falar, mas eu preciso pelo menos explicar de alguma forma, através de uma oração, de uma música para outra, não sei, uma frase que resuma o que você vai cantar, porque tem muitos irmãos fracos na fé que eles não conseguem entender o que eu estou falando. Sei lá, por exemplo, ele é a imagem do Deus. Se a pessoa não lê a Bíblia, o que você está cantando também não faz sentido para ela. Então, tu pode ser um facilitador de dar só uma deixa do que você vai cantar. Você não precisa fazer um sermão, olha, Deus está falando isso com você agora, mas você precisa trazer uma espécie de, por exemplo, uma música, nós vamos cantar essa verdade bíblica agora, que Deus nos chama a isso e isso. É mais ou menos uma deixa, e aí você segue com louvor. Só para você conectar a pessoa àquele momento. Você acha que o músico aguenta só fazer essa deixadinha e depois parar e tocar? Ou ele se anima, já abre a Bíblia, lê o Salmo 119 e toca o pau no culto? Já era, mano. Aí começa a profetizar. E se as pessoas balançam a cabeça, se as pessoas balançam a cabeça, aí que o cara não para mais não, mano. Então, esse é o problema, né? Esse é o problema. Eu acho que tem que ter, assim, eu acho que entre você ter a linha fina de você ultrapassar uma fala, é melhor não falar. Eu penso assim. Mas se você tem um ministro na sua igreja que ele é maduro, e ele é bíblico, porque eu acho que os caras que cantam na igreja, que ministra louvor, ele tem que ter o preparo teológico exatamente igual ao do pastor. Então ele vai ter o tato de poder conduzir a igreja, né? Discernimento, né? Discernimento acho que é em qualquer ocasião, né? Sim, verdade. Eu só ia perguntar, eu não sei se o Rodrigo está conseguindo me ouvir agora. Tô sim. Ah, tá. Você faz, como você falou, não é uma ministração, mas talvez uma introdução à música, só dar uma ideia do que a música está falando, sei. Sim. Mas você faz isso sistematicamente para todas as músicas? Ou você seleciona algumas? Ou as que tem vocabulário mais difícil? Ou como que você faz essa escolha? Não. Eu faço assim, por exemplo, deixa eu ver aqui. Pastor termina de orar, me passa... Você vai ser convidado, hein? Você já está sabendo, né? Você vai ser convidado. Então, como é que você vai fazer quando você vier aqui? Eu vou chegar e falar assim, é um prazer estar aqui. Assim, depende, porque quando você é um convidado, você vai falar um pouquinho mais, né? Ixi. Você pode pelo menos apresentar, né? O pastor já apresenta. Mas, geralmente, eu fui na presbiteriana que eu falei assim, essa canção que nós vamos cantar agora, que ela possa levar você a entender os atributos de Deus nessa canção. É só isso. Aí eu começo. É mais ou menos isso. Eu levo a pessoa a trazer o entendimento do que eu vou cantar. Mas não é fala, porque você precisa mudar a sua vida, exortar a igreja. Cara, isso é bizarro, mano. Mas é simplesmente dizer, por exemplo, num culto de ceia, que essa canção possa nos levar a ver o verdadeiro significado desse momento que vamos cear agora. E aí tu começa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí tá cantando credo, por exemplo, do João Alexandre. Tipo, você só conectou as pessoas com o que você vai cantar. Eu penso dessa maneira.
Eu acho que no final também de louvor, as pessoas estão cantando tipo, porque ele vive, posso crer no amanhã. E aí é a última música do louvor, cara, já preparando para a palavra. Tu pode fazer uma oração ali, já, Deus, obrigado pela tua morte na cruz. Conectou, o pastor já chega lá, meu irmão, a igreja já tá amaciada, velho. A pregação vai ser linda. A igreja tá amaciada, muito bom. Deixa eu mudar A outra... igreja tradicional, o povo canta que nem tá num velório, né? Sabe disso. Tá, então vamos nesse gancho, então. No culto tem que ter necessariamente a música começa com a animadinha, vai para uma média, termina com a calma e tem que seguir essa ideia, ou pode ser um culto só com música morta, ou só música animada? O que você acha? Se o pastor me obrigar, eu canto, mas eu não gosto muito dessa ordem, não. O que você acha, Nil? É uma boa pergunta, hein? Uma vez eu fui numa igreja presbiteriana. Oi? Uma vez eu fui numa igreja presbiteriana que era uma senhora que tocava piano, né? Era uma senhora que tocava piano e a igreja cantava junto com a senhora, né? Então alguém puxava lá a letra, todo mundo com o ináriozinho na mão e ela tocava piano e tudo. E foi muito bonito, cara. Foi muito, muito bonito, entendeu? Então, o que você vai falar, né? Música... É uma música morta? Não, não é uma música morta. É uma música viva, é uma música espiritual, né? Então, eu acho que depende muito. Não sou xiita também, não sou xiita de falar, não, vamos tocar só com o pianinho e a senhorazinha tocando o pianinho. Quem sou eu, roqueiro, para falar isso, né? Mas, cara, por de coração, eu acho que é válido. Agora, deixa eu ver. Com discernimento, com aquilo que a gente já falou. Você está dirigindo o louvor, e aí você vê que o povo está meio assim, meio zen, está meio lunático, tem uns meio dormindo, e assim, o povo está só naquela curtição, assim. O que você faz? Você dá um glória a Deus, você dá uma batida forte, como é que resolve isso aí? Eu falo em línguas para ver se rola um emocional. Assim. Tira o óleo e taca o paletó na galera. Eu falo, cara, antigamente eu fazia umas coisas muito bizarras, cara. Quando eu não entendi o evangelho, eu dizia assim, ó, os anjos de Deus estão aqui nessa noite. Eu, caraca, todo mundo, meu Deus, agora vai, mano. Eu passava barra, cara. Ou você anima ou você fica apavorado dos anjos também, né? Cara. E, cara, o que é que acontece? Por isso que eu acho que a primeira música, ela pode trazer uma... Por que você está louvando ali? Geralmente, eu gosto muito de Spurgeon, né? E ele fala algumas coisas sobre Salmos. Eu tenho até aqui um comentário sobre Salmos dele. E eu falo assim, enquanto nós vamos cantar agora, vem com o seu coração, entregue a Deus. Essa é só a introdução dos primeiros hinos. A igreja que pode falar, a igreja que não pode. E aí eu já falo pra galera, mano, caraca, é um privilégio você cantar. Aí quem não quer cantar é porque é frio mesmo, precisa de orar pela vida desse irmão. Não tem jeito. Só muito... Mas essa ideia do zen, eu tô pensando nisso, não é em parte... Pode falar, Nil. Então, não é em parte culpa nossa. Isso foi muito tímido. Então, sabe, pode não parecer. Eu lembro das primeiras vezes que eu ia ficar escutando. Eu não queria participar, mas não é porque estava nem aí, entendeu? Eu ficava lá ouvindo a letra da música. Não gostava de ficar batendo palma, acompanhando com palma. Nunca fui muito disso, não. Ainda bem que a minha igreja é reformada também. Lá a gente não bate palma nem para chamar o vizinho, né? Caraca. Então eu me sinto à vontade. Se estiver na casa da senhora lá que não tem campainha, então, sei lá. Deixa eu falar uma coisa aí. E essa coisa aí que o Rodrigo estava falando, de
voltar no século XVII e tentar fazer da igreja aquela coisa assim, ó, não pode bateria, não pode instrumento elétrico, eletrônico, nós vamos cantar. Porque, assim, tem gente que está levando a igreja para um gregoriano e tem outros que estão dizendo que a música correta é a do Lutero e do Calvino, entendeu? Quer dizer, cara, isso é muito doentio. Eu acho que isso é um exagero, não é? Ou eu sou um herege mesmo, não adianta. Não, acaba caindo naquilo lá. O que é mundano? Não quer dizer que a guitarra é um instrumento mundano? Não é. Se a origem deles é o mesmo instrumento. Você sabia que esse nome violão, ele só existe no Brasil, né? Em mundo esse instrumento chama guitarra. Né? Se você no Google, você vai ver que vai aparecer um monte de... Então é o mesmo instrumento. Então tem essa coisa de doutrina de homens. Né? Se a gente for voltar, você falou do século XVII, então vamos voltar. Vamos para tocar harpa na igreja. De algo mais santo, né? Que nem falam, o rock do capeta, é a MPB. Lá na história da MPB também, o que os caras fazem por aí, você vai ver que não tem nada de santo, né? Então é doutrina de homens mesmo, e a gente tem que ter respeito, é claro, né? Se me chamam para tocar numa igreja, embora ninguém me chama para tocar em igreja, né? Porque eu já falei, a Big Graça a gente toca na rua, mas se me chamarem, eu vou respeitar a doutrina da igreja. Mesmo que a doutrina, problema nenhum. Ô, Nil, mesmo que a doutrina seja errada, você vai respeitar cara, e cantar errado. Eu reformado pra caramba, viu, velho? Eu acho que o tanto que eu falei na internet esses anos, eu acho que os caras nem vão me chamar assim do monte e vai ficar tocando só em live. Mas, cara, algumas ordens de culto são muito modelo século XVI, XVII, cara. Isso é angustiante, assim, porque parece que aquele padrão é muito sagrado, sabe? Veio do monte sei lá, de algum monte aí muito sagrado, e se não cumprir daquele modelo, ele não acontece, né? E eu fico lendo algumas coisas, Pop Martha Jones e outros caras, e eu vejo que até eles falam, cara, o Tim Keller, ele leva muita gente a se contextualizar, né? Eu não tô falando que a gente tem que pegar um culto público e ficar tocando reggae com dança. Eu tô falando que a gente precisa... Se a gente for seguir esse padrão aí, cara, a gente é uma igreja que a gente só está esperando, né? Pessoas altamente preparadas e devotas de uma forma... E, cara, foi como eu já fui em várias igrejas que eu sento lá e falo, meu Deus do céu, velho. Sei lá, cara, eu tenho uma parada assim. Se eu tô cantando sobre Cristo e as Escrituras, eu preciso esboçar, eu preciso fazer isso com emoção, porque eu tô cantando sobre a obra redentora, eu tô cantando sobre a graça, eu tô cantando sobre as maravilhas de Deus. Então, o que eu vejo nas igrejas reformadas com o modelo do século XVII é que é muito educado, canta assim. Maravilha. Tipo, é tudo muito contido. Parece que as pessoas não têm liberdade de querer... Não estou falando que é para algazarra, não, sabe? Mas o modelo me incomoda demais, assim, sabe? Inclusive, a arte é muito desprezada. E é uma esfera dentro do mundo que a gente vive. Né? Fala, Nil. Vou falar mais uma. Uma vez chamaram a gente para tocar na Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos. Na época era a igreja do Franklin Ferreira, um cara que a gente admira muito, né? Todo mundo que é formado admira muito o Franklin Ferreira. E ele chamou a gente para ir porque o Franklin, ele é muito fã de blues. E a gente tem um blues no nosso primeiro circuito, a música chama Filho de Deus. É um resumo das doutrinas da graça, né? Então a gente chegou na igreja, a gente começou a montar as coisas, e começou a chegar lá os senhorizinhos, tipo, olhando para a cara do outro, assim, sabe? Aí a gente tocou e tudo mais, aí no final vieram falar para a gente, cara, é a primeira vez que entra uma bateria nessa igreja, cara. A gente não sabia, né? Convidaram, a gente foi.
Mas no final mesmo esses senhores já de alguns anos mais tradicionais acabaram gostando, porque as letras, principalmente essas que a gente selecionou para esse dia, abertura da turma do seminário Martin Busser. Então a gente fez lá sabe, as letras mais bíblicas possíveis, assim, né? Padrão FIFA, né? Então tu falou, não, real bateria, né? No final, esse tipo de delito que é pior quando as pessoas percebem proclamando a palavra de Deus. Isso vem ser coisa ser com você ir lá todo pomposo e começar a cantar um monte de besteira também, né? Então, no final, o que prevalece é a mensagem. No final das contas, né? Você ser coerente com aquilo que é bíblico. Antes da gente ir para os próximos pontos, eu só queria lembrar o pessoal que eu estou de olho aqui nos comentários. De um culto. Se toca Vai, William. O pastor prega, e às vezes, cara, existe uma música que ela vai se conectar perfeitamente com o sermão que o pastor pregou. Tem igreja que parece que se tocar uma música após o sermão, eu não sei se é a realidade de vocês, parece que vai ferir a ordem do culto. E às vezes tu está falando de pecado na igreja e tu traz uma música que ela vai fazer com que teu sermão seja mais aplicativo do que foi. Eu acho que é um complemento. Então, tem que saber muito usar. Por isso que os ministros de louvor, os músicos, eles precisam de uma sintonia teológica muito grande com o pastor. E tu tem que ser muito com ordem para que ela possa conectar. Cara, eu fui num culto um dia que o cara era tão teólogo, mas um doutor teólogo mesmo. As palavras deles eram tão indescrutáveis que eu acho que as pessoas não estavam entendendo nada. E a aplicação dele foi pior ainda. Parecia que não era para a realidade da cultura daquele local. E aí no final a gente tocou. Ele falou da obra da cruz, a gente foi lá e tocou Maravilhosa Cruz. No final, né? E aí houve esse entendimento. Claro, eu acho que ali conectou. Cara, uma das coisas que as pessoas mais lembram quando a música ela é muito fácil de se conectar na cabeça das pessoas. Vocês têm experiência nisso, sabem o que é. Então, eu acho que a música, quando é feita por pessoas teologicamente preparadas, bíblicas, ela pode somar muito no culto público, mas muito mesmo, assim, sabe? Sem sobressair a palavra e trazendo a congregação a fazer desse momento ser tão precioso de realizar. Sabe? Fecho aqui meu pensar sobre isso. Eu só queria lembrar, pessoal, que eu tô de olho aqui nos comentários e eu tô pegando as suas perguntas e eu queria colocar agora algumas perguntas do pessoal que está assistindo para vocês aqui. E eu queria começar aqui com a pergunta do André. E o André está perguntando assim, ó, e aí, sem exageros, é pecado se emocionar prestando culto a Deus? E aí? Eu não tô Como ouvindo. vocês veem? Não, claro que não é. Não, Sem exagero. Nós Claro somos que não. seres com sentimento, né? Faz parte, cara. Não, o que O é evangelho é emocionante. Né? Agora, o que não pode é sair se o arrastando que- pelo meio do que salão não é legal e o que e rodopiar. Pode falar, pai. Não pode. O que não pode é o exagero. Não o exagero, porque tem gente que acaba. Bom, claro, que é num culto que não tem palavra, de uma igreja que não é exatamente uma igreja bíblica, as pessoas entram em êxtase. E êxtase não é sentimento, entendeu? Êxtase, é loucura. Então, a pessoa, claro que nós somos criados com sentimentos e temos que também expressar os nossos sentimentos diante de Deus para a glória dele. O que a gente não pode é perder as estribeiras, perder o controle. O nosso culto é racional, nós somos pessoas racionais e prestamos esse culto de maneira consciente, de maneira bíblica, de maneira correta. O que a gente acaba vendo muitas vezes é um exagero, pessoas que se descontrolam. E eu não estou falando nem assim
dessas loucuras que a gente vê de gente rodopiando e tal. Em igrejas mesmo, a pessoa às vezes se deixa levar para um emocionalismo exagerado. E aí isso não é bom, porque aí ela já não presta atenção em mais nada, ela não ouve mais ninguém, aquele culto acaba ali para ela com aquele sentimento exacerbado. Então, sim, temos que prestar um culto a Deus com todo o nosso sentimento. A própria palavra diz, né? Temos que amar a Deus com toda a nossa alma. E isso inclui tudo que a gente é. Mas sem exagero, com equilíbrio. Muito bem. A gente perdemos 2, aliás, de alguns problemas técnicos, mas a gente continua aqui com algumas outras perguntas. A pergunta lá do Mark, lá dos Estados Unidos. Ele está perguntando essa aqui, ó. Então, a palavra não é sempre suficiente? Eu acho que no sentido de... eu tenho uma palavra boa, mas cantar desse jeito não vale. Ou como que você vê isso? Eu não sei exatamente qual o contexto que ele estava na hora que ele escreveu a pergunta, o que a gente estava falando, mas existe muito isso de... aliás, essa é a teologia que a gente acaba tendo nos nossos dias, que vem lá, como eu falei antes, vem lá dos anos 70, né? A palavra já não é importante e não é suficiente. Então, tem que vir um louvor para suprir as lacunas que a palavra deixa. Então, acaba que muita gente quer um louvor do tipo extravagante, porque, na verdade, não crê no evangelho, não crê na pregação da palavra. Tanto o cântico, os cânticos, aquele momento de louvor, como a pregação da palavra, tudo é pregação da palavra. E num culto, isso tem que estar bem alinhado para que seja sempre Bíblia, né? E não seja enganoso, como tem sido em muitos lugares. Aí ele perguntou, ele fez uma pergunta que você pôs antes, qual que era? Essa daqui, né? Mas se você está cantando para as pessoas. Então, o Mark é meu irmão, então eu vou responder para ele aqui também. É o seguinte, se você depois pegar o estudo que teve no começo, o louvor é para Deus. Todo o nosso louvor é para Deus, a nossa adoração é para Deus e exclusivamente dele. Mas lá em Colossenses 3,16, Paulo vai falar que nós temos que nos instruir e consolar e aconselhar também com músicas, com salmos, hinos e cânticos. Então, o louvor é para Deus, mas ele também é horizontal. Ele é também para ensino, edificação dos meus irmãos que estão no mesmo culto. Sim, tenham entre vós, né? Manda outra pergunta aí, William. Deixa eu ver aqui. Vamos falando, eu estou procurando aqui. Tiveram algumas antes, eu vou dar uma voltada aqui, que eu acho que tem algumas perguntas mais para cima aqui. Mas enquanto... Então, eu tenho uma pergunta, enquanto eu estou procurando as outras aqui dos comentários. A gente tem falado bastante nesses extremos, né? Então, conduzir o culto do jeito lá do século XVI não faz sentido. E esse exagero de hoje em dia pentecostal também não faz sentido. Quando a gente fala de música, e o pessoal que toca vai entender bem, é muito mais simples, musicalmente falando, eu pegar só eu e um violão, eu mesmo canto e toco e acabou. Por que eu preciso colocar a bateria e o baixo e o teclado e 2 vocalistas e um piano? E por que eu preciso fazer essa produção musical toda, que abre uma margem maior para eu errar, que abre possibilidades maiores de eu ter pessoas ruins no grupo, pessoas que têm entendimento errado ou que vão tentar fazer coisas ruins, sendo que eu poderia, como uma igreja, o próprio pastor, se ele faz isso, ou o líder de louvor, ele sozinho, um piano e voz, ou violão e voz, qual é a necessidade da banda? Não tem necessidade da banda mesmo. A pessoa da nossa igreja era eu tocando violão, o Guilherme tocando teclado, e assim a gente ficou por muito tempo, né? Aí, do pessoal da igreja, e foi uma coisa natural. Toca contrabaixo, que legal, vamos... chegou um rapaz que toca bateria, a gente tinha.
A gente acabou arrumando uma bateria eletrônica, né? Que é muito mais fácil de controlar o inteirista. E assim, hoje no igreja, mas foi uma coisa natural. E também, se até hoje tivesse aparecido ninguém, se tiver lá eu tocando violão, Guilherme tocando piano até hoje, o louvor sairia. O importante é que é uma coisa natural. Porque eu já vi igreja, a gente estava falando sobre isso, e trata lá um músico para poder ter o louvor, com Isa, né? Tinha lá o violão e o teclado, eu acho que volta naquilo que a gente estava falando antes, que a função da igreja é levar a congregação ao louvor, à adoração. Né? Agora, lógico, se você puder ter uma banda, se puder ter mais gente para música interessante, tudo bem também, né? O que você acha? Eu acho que o que acontece? A Bíblia fala, né? Que a Bíblia fala de instrumentos musicais. A Bíblia é recheada, Salmo 144, Salmo 92, Salmo 15, Salmo 150, Êxodo 15, 2 Samuel. Cara, a Bíblia é recheada de falar sobre instrumentos. Porém, cara, a gente imagina que esses caras toquem bastante bem e eles têm o principal motivo, que é adorar a Deus. É uma dificuldade que a gente tem muito grande nas nossas igrejas. Por isso que os ministérios de louvor eles são falidos. Porque as pessoas só querem participar. Eu toco alguma coisa. E esse é o grande problema. Eu acho que a pergunta envolve mais isso. Mas, cara, por exemplo, do Monte, 2 violões, mano. É tipo Zezé de Camargo e Luciano. Mas a gente, cara, a gente gosta muito. Eu tava falando dos meninos do Projeto Solo, velho. Os meninos, eles conseguem soltar um VS, que é toda uma banda de apoio ali, eles tocam. Fica lindo aquela apresentação. Eu e o Thiago, cara, a gente vai em igreja, em plantação, a gente chega com violão e a gente chega assim, vamos cantar. Sei lá, porque ele vive, o peregrino, não, e eu perdido. É só as vozes e o violão. Então, ele é um instrumento de apoio, levando as pessoas a adorar. E eu acho que é isso que é apaixonante no que a gente faz. É que a gente canta com a igreja. A gente não vai para apresentar, né? Porque o propósito da gente é servir a igreja e tal. Diferente, às vezes, do Big Graça, aí, que tem um propósito bem de tocar na rua e tal, que eu acho muito massa e eu acho que falta muito isso. E eu defendo muito essa bandeira. Mas como do Monte, a gente não sente necessidade, cara. Agora vai ter um evento, vai ter uma conferência gigantesca, mano. Que vai ter muitas pessoas, talvez a gente fique perdido, não supra o que a gente quer falar, o que a gente quer trazer, né? E aí a gente traz uma banda para isso. Então, assim, não é necessário, mas é importante. Eu acho muito louvável para a igreja ter uma banda que toque bem e que respeite a voz, e sirva a voz, e eu acho incrível. Um solo de guitarra no momento certo, uma introdução de piano no momento certo, cara, é a coisa mais linda do mundo. É o belo. Foi Deus que fez. Então, se ele está presente como elemento do culto, ele pode trazer beleza ao culto, enriquecer o culto. Eu penso dessa maneira. Assim. Uhum. Tem outra pergunta. Pode falar. Deixa eu fazer uma questão assim. A questão de crianças. A gente precisa ter uma produção de músicas voltadas para a criança, ou a gente precisa ter músicas que as crianças consigam cantar? Qual seria a melhor pegada nesse sentido aí? Boa pergunta, hein? Vai, Nil. Eu não fico falando sozinho, cara. Eu falo muito, vocês têm que me podar. Na nossa igreja, a criança fica durante todo o culto, não tem salinha para criança. Para desde o início, né? Sabe por quê? A gente subestima muito as crianças, não é? A criança é inteligente, a criança assiste televisão e ela sabe o que fazer. Ela está prestando atenção, não é? Então, por que
que, claro que muitas coisas ela não vai entender, muitas coisas, né? Demora um pouco para entender as coisas, né? E isso, cara, vai exposta a danice na televisão, exposta a todo tipo de mundanice na ela tem que ficar no culto, cara. Eu acho que quando ela tiver dúvida, né, criança pergunta, e aí são você tem de falar com a criança, 1 ano, não sabe nem falar, não sabe nem que existe, né? Mas uma criança de 10 anos, pô, ela sabe tudo, cara, sabe tudo. Ela joga joguinhos extremamente complexos, você não tem o que fazer. Então deixa ela lá. Deixa as dúvidas surgirem e isso. A nossa igreja. Legal. Eu acho assim, eu também concordo. Aqui na igreja da gente, durante o período de louvor, a criançada fica no culto, algumas mães ficam, meu Deus, desesperadas. Já de outra igreja que eu já vi, não. Tem até a bandinha das crianças, é bem legal, assim, os caras têm condições, beleza. Mas eu penso que a criança deve ficar na hora do louvor, não tem que ser... Eu acho assim, para algumas atividades da igreja ali, vai ter uma programação com criança, cara, eu acho que tu pode trazer um contexto mais com facilidade de aplicar para criança. Por exemplo, o Estênio Márcios, eu acho que com o Diego Venâncio, eles lançaram acho que um disco, né, com canções específicas para criança. Aqui na igreja também eu já estou começando a compor para a gente poder usar. A gente tem uma atividade no sábado que trabalha com a criançada. Então, da mesma forma que você prepara uma mensagem para uma criança, gente, eu acho que uma música ela também a gente pode ter esse tato de preparar uma música que traga mais clareza, né? Porque, assim, mas durante o culto meu filho canta. Por exemplo, esses dias ele estava cantando aqui em casa. Reina sobre o meu ser. Tipo, de tanto ele ouvir na igreja e ele tá ali cantando a palavra de Deus dentro de casa. É bem legal. E ele tem quantos anos, Rodrigo? 4. Legal. William, tem mais pergunta aí? Sim, tem outra pergunta aqui da Claudinha. Ela fez um pouco antes, acho que foi assim que a gente começou o bate-papo. E ela perguntou: o modo como vivemos na Terra está diretamente ligado ao nosso culto a Deus. Seria este o motivo desta desqualificação musical? Passo. Deixa eu começar essa. Naturalmente que sim, né? A gente canta, ou a gente produz música, ou a gente executa música conforme o nosso coração. E aí, o que nós temos é muita gente mundana nos púlpitos das nossas igrejas, cantando lixo e com carinha de santo. E isso aí é um grande problema. E aí tem muita gente, inclusive ímpios, pessoas que não têm nada a ver com Deus e com a igreja, produzindo música para cantores gospel, cantores evangélicos. Então, com isso, a gente fatalmente vai ter muita porcaria, muito lixo sendo cantado por pessoas que têm uma vida imunda de ímpio, mas que faz o showzinho gospel lá bem bonitinho. Eu acho que tem tudo a ver. Uma coisa está relacionada à outra. Verdade. Eu acho que... Então, eu vou jogar uma pergunta pensando nesse aspecto. Vamos pegar Deixa eu só comentar uma coisa rapidinho. Pode ir, Rodrigo. Vamos lá. Sobre a adoração, eu acho que a nossa vida com Deus, ela é reflexo da nossa vida diária, né? Tipo, cara, se a minha vida em casa é bizarra, ela é totalmente descomprometida com momentos de devocionais, leitura da palavra, busca do Senhor, na igreja ela vai ser um legalismo só, né? Vai ser um farisaísmo. Você vai levantar as mãos, porque aquela música te emociona, tem algum significado em algum momento da tua vida, mas não serve de nada, cara. Não sobe a Deus, né? Porque o que sobe a Ele é o coração, é a sinceridade, né? Davi tá aí para explicar isso pra gente. Pensando nesse aspecto da vida, e ainda mais pensando nos compositores. Quando você escolhe alguma música, vamos supor, você vai escolher uma música nova para introduzir para a igreja, deve considerar a vida e o testemunho da pessoa que escreveu a música ou só o conteúdo?
Se você sabe que aquele cara Tá, meu amigo. tudo errado, ele vive na imundícia. Mas ele escreveu um salmo. Ele pegou um salmo ali, bíblico, e colocou uma melodia. Você ensina essa música para a igreja? Eita, essa pergunta é punk, velho. Deixa eu começar, Rodrigo. Só colocar a minha questão. Ó. É muito problemático isso aí. Peraí. É muito problemático isso aí, porque as pessoas vão ouvir a música, vão gostar, e aí elas vão atrás do autor dessa música, e aí vão começar a ouvir outras coisas que essa pessoa está produzindo. É mais ou menos assim, você entrar nesse mundo gospel, e aí você sabe que essa gente crê num outro evangelho, num evangelho totalmente deturpado, que não tem Bíblia para que encaixe aquele troço, e aí eles cantam, de repente eles fazem um CD de hinos, e muito hino bom. Aí você fala, gente, ó, vamos cantar aqui na versão do fulano de tal. Aí aí o cara fala, puxa, que versão linda. Então eu vou no Google procurar o fulano de tal e eu vou ouvir as músicas dele. E o resto que ele canta é puro lixo. E aí a gente está num grande problema com isso. Isso acontece não só na questão dos neopentecostais, mas como principalmente, e não tem jeito, com adventistas. Tem muita banda ou grupos adventistas que cantam músicas bonitas e com boa produção, mas se você se deixar envolver por aquilo, você vai ver que tem as músicas que ensinam doutrina e que são totalmente erradas. Sim, verdade. Esse é a pior situação para mim é essa, cara. Porque a gente está muito, a igreja, ela está muito carente de canções bíblicas. Mas a galera que está fazendo música é uma galera que teologicamente... Eu não sei como eles acertam, porque eu já vi música de gente herege que é bíblica. E eu fico confuso. Como é que o cara chegou nesse entendimento, cara? Mas tudo bem. É muita graça de Deus. O problema disso tudo... Eu poderia falar aqui, ó. Eu concordo. Se eu pegar uma música, sei lá, do Diante do Trono, lá de antigamente, quando eles eram mais batistas normais, né? Tu pega uma música daquela, é linda, tipo a Ilha Glória. A Ilha Glória, mas é linda. O problema é que a irmãzinha fraca na fé, ela vai pegar o CD mais novo e vai começar a ouvir em casa. Bizarro. Então, esse é o grande problema. Eu acho que de cantar não, mas para tu... Eu acho que tu tem mais chance de errar trazendo para a igreja e a galera toda ouvindo heresia, ou tu realmente pegar fontes seguras e nem que tu tenha que repetir mais o louvor. Na verdade, eu acho que a igreja precisa preparar a congregação para discernir essas coisas. Porque senão a gente já era. É verdade. É isso aí. Uhum. Fala, Nil, você ia falar. Não, acho que o principal aí, acho que vai isso também. A parte mais importante da congregação é a pregação, é aquilo que ela prega, é a doutrina que ela ensina, não é? Se você tiver uma boa doutrina, um bom estudo bíblico, está todo esse tipo de problema, né? Você vai cantar, você vai saber quando alguém cantar alguma coisa que não tiver de acordo com a doutrina, a igreja está preparada também para julgar, não é? E para saudável em todos os aspectos, quando a pregação é boa, quando a pregação é bíblica, né? Quando o ensino é o mais importante de tudo isso. Isso vai refletir dentro da igreja, na vida dos irmãos durante a semana, vai fazer toda a diferença. A pregação é o bem centrada, ela vai... É isso aí. Bem. Nós estamos encerrando aqui. Obrigado aí, o Nil. Obrigado, Rodrigo. Quem sabe a gente vai fazer outras lives como essa e tentar ajudar a Igreja do Senhor, não é? Nós estamos encerrando o nosso bate-papo. Você que esteve com a gente até agora aí, obrigado pela sua companhia. E assim que encerrar aqui, nós não vamos tirar a live do ar, nós vamos deixar ainda
algumas músicas do Monte, da Big Graça, tocando aí pelo menos umas 2 ou 3 para você ainda ouvir um pouco de música boa aí, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Vamos conversando aí. Nil, Rodrigo, cadê vocês? Abre aí, William. Opa, tô aqui. Gente, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de nos ouvir. Fico feliz, obedeçam o pastor de vocês que são da igreja daí. Mesmo que a gente tenha falado uma coisa que seja diferente, é questão de cultura diferente. Eu fico preocupado, né, cara? Mas... Agora você bagunçou tudo aqui, agora tá tudo... Meu Deus do céu. Eu acho que a questão, assim, você conhece o Wilson, ele é um grande... investe muito na pregação do evangelho e no ensino. Eu acho que se uma igreja, ela teologicamente está equipada, ela consegue se desviar de todas essas perguntas de forma bíblica, de forma bacana, e que os músicos da igreja que estejam aí, cara, se preparem teologicamente, tenham uma vida com Deus maravilhosa para servir o pastor de vocês de forma coerente com as escrituras. Igreja não é lugar de apresentação, é de servir. Então, eu agradeço. Obrigado. Valeu. E aí, Nil? É isso aí, gente. Só o fato de estar conversando, assim, mas, né, a gente que está preso dentro disso, a gente se resolva o mais rápido possível, poder se abraçar, para a gente poder comer aquela pizza e tudo voltar ao normal o mais rápido possível. Quero convidar também o pessoal que está aí assistindo para acompanhar a Big Graça, né? Aliás, essa semana está o segundo CD no Spotify. Não é nada, CD novo da Big Graça no Spotify. Obrigado pela oportunidade. Rodrigo, a gente vai se falar. Oi? Rodrigo, vocês estão também preparando para lançar mais uma meia dúzia, 5 músicas aí, não é? Sim, a gente está para lançar, cara. A gente começou a levantar uma grana aí para gravar o CD, não teve a contribuição que a gente precisava, e a gente parou o projeto no começo, cara. É fogo. Mas aí a gente só guardou um dinheirinho para juntar com outra parte aí. Mas só que a gente agora está fazendo uma pré-produção para lançar tipo músicas que é para trocar no grupo de amigos da igreja, grupos pequenos. Legal. A gente tem esse projeto. Cara, a gente tem mais de 40 músicas para trazer para a igreja. Mas a falta de recursos que está impedindo a gente de fazer uma produção legal, né? Mas ele tem cuidado de nós. Então, enquanto isso, escuta a gente no Spotify lá, siga a gente lá no Instagram, né? Para que quando a gente sair lançar as coisas novas, você ficar por dentro e poder servir de alguma maneira para a vida da comunidade. Muito joia. Gente, obrigado, hein? Obrigado, William. Valeu, hein? Prazer. Amém. Estão retornando ao lar e eu, perdido e sem direção, tua graça os meus olhos abriu, teu amor me quebrou e refez. E agora não vivo na escuridão, eu vivo no reino do amor, com a vida que Ele me deu.
Outros na beira da estrada gritando a quem possa escutar. Outros que encontram caminho seguem outra direção. Os que gastaram a herança estão retornando ao lar. E eu, perdido e sem direção, tua graça os meus olhos abriu. Teu amor me quebrou e refez. E agora não vivo na escuridão, eu vivo no reino do amor, com a vida que Ele me deu. E eu, perdido e sem direção, tua graça os meus olhos abriu. Teu amor me quebrou e refez. E agora não vivo na escuridão, eu vivo no reino do amor, com a vida que Ele me deu. Você que está em pé, vê se não vai cair. Você que está em pé, vê se não vai cair. Nem tudo que aparenta é para não cair. Você que está em pé, vê se não vai cair. Você que está em pé, vê se não vai cair. Nem tudo que aparenta é. Conheça a palavra, medite na palavra, ande pela palavra, calada. Apenas a palavra de Deus leva até os pés.
Você que está em pé, você não vai cair. Você que está em pé, você não vai cair. Em tudo que aparenta, conheça a palavra, medite na palavra, ande pela palavra. Apenas a palavra de Deus firma teus pés. Apenas a palavra de Deus firma teus pés. Apenas a palavra de Deus